novamente juntos. O programa Vida Além da Vida tem apoio cultural da Livraria Cultura Espírita União, situada Avenida Rangel Pestana, 233. Hoje, no quadro Mediunidade e Sintonia, contamos com os companheiros Gisela Alexandra, Dr. João Comiscas e Neymer Mazotti. Amigos espectadores, estamos hoje recebendo para mais uma reunião Dr. João Comiscas e Sr. Neymer Mazotti. Nesse nosso bate-papo, nós vamos falar sobre Paulo. E eu começo a encaminhar ao Sr. Neymer a questão da mediunidade de Paulo. Existe no meio espírita muitas atribuições da mediunidade de Paulo. E é aceita sem dúvidas. Por que nós, espíritas, não temos essas dúvidas sobre a mediunidade de Paulo? Nós não temos a mediunidade de Paulo porque nós conhecemos a mediunidade. A gente conhecendo a mediunidade, exercitando a mediunidade e tendo isso por hábito, fica fácil da gente configurar como mediunidade aqueles fenômenos, aquelas ocorrências que Paulo tão bem desenvolveu durante toda a vida dele. Então nós temos esse. Agora, quando a gente busca no próprio Testamento, no próprio Novo Testamento, na própria Bíblia, então a pessoa pode dizer, mas lá não consta. O problema é só de enxergar, só de interpretar que fenômenos mediúnicos, isso consta aos montes. Eu tive cuidado de tomar nota aqui de alguns detalhes aqui, não que a gente não possa repetir de ouvido, de memória, mas quando vai falar um texto, é melhor a gente fazer. Então aconteceu aqui no capítulo 3, versículo 1 de Atos do Apóstolo. Então conta-se que a certa altura estava na igreja de Antioquia, Saulo, Barnabé, Simeão, Menahem, e estando ele servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, está explicando, está continuando a história. Então, jejuando e orando, pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim eles foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Meu problema é o seguinte, como o Espírito Santo falou. Ele apareceu ali? E não ficaram assustados, não ficaram admirados? Nossa, o Espírito Santo aqui na nossa frente, e ele está falando. Aceitaram com uma passividade absoluta. Se foi através da incorporação, será que seria um fenômeno de voz direta? Mesmo assim, iam ficar maravilhados. Outros seriam. Mas os apóstolos ali presentes, os cristãos ali presentes, fizeram com a maior naturalidade, ouviram e obedeceram, sem questionar, sem se impressionar, só obedeceram. Daí a gente conclui que era usual, naquela ocasião, o serviço que hoje a gente chama de sessão mediúnica, onde há o intercâmbio, onde há aproximação. Então, seja qual for o fenômeno que surgiu naquela ocasião, eles receberam o fenômeno com a maior naturalidade, está escrito aqui. Está escrito no Evangelho. E tem outras passagens também, senhor? Inclusive, quando ele viu Jesus, que os soldados não viram, que viram que Paulo se prostrou ao chão, não é? E Paulo estava se comunicando com Jesus mediunicamente, não é? Nós dizemos isso. Agora os outros dizem que não, porque ele tinha o dom do Espírito. Então chama isso. Então o que eu quis chamar a atenção é para o fenômeno que se passa na maior naturalidade. E essa do Espírito Santo é constante. E depois teve uma outra cena também, que manifesta a ação, só que aí é de ação de Paulo. Então, a certa altura, Paulo tinha ido até uma certa região, e diz assim no Atos capítulo 13, versículo 9. Todavia, Saulo, que também se chamava Paulo, cheio de Espírito Santo, mediunizado, e fixando os olhos dele, disse, porque tinha um senhor ali que estava atrapalhando a vida dele. Ó filho do diabo, cheio de enganos e toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessará de perturbar o caminho do Senhor?
Eis, pois, a partir de agora, o Senhor põe a mão sobre ti e ficará cego por algum tempo. Então nós vemos aqui nessa hora o poder, a mediunidade, a capacidade, a interação de Paulo com as forças maiores. Porque ele falou cheio de Espírito Santo, estava em transe. Ele estava na maior ligação com os planos maiores. E teve uma determinação, uma ação, a ponto de deixar cego aquele que se opunha a ele. Então, nessa hora, eu acho que são fenômenos mediúnicos que nós podemos interpretar de mil formas, é verdade. Mas cá entre nós, são muito evidentes para aquilo que a gente conhece hoje, né? Por isso, Doutor João, e aí, essa mediunidade do Paulo, foi só de Paulo? Na época de Saulo, nós já poderíamos dizer que ele já tinha esse dom mediúnico? Com certeza. Bom, primeiro, o aspecto mediúnico. Como é que se define mediunidade? A mediunidade é a capacidade do homem de comunicar-se com a espiritualidade, ou seja, fazer uma comunicação entre as diferentes dimensões. Nesse aspecto científico, ao qual a doutrina espírita mais se expressa de boa vontade a contribuir, e que certamente, como disse Emmanuel muito claramente, dizendo que a doutrina espírita ela será a faculdade para a interpretação dos fenômenos mediúnicos do futuro, nesse momento, em Seara dos Médiuns, isso daí, que é o estudo do Livro dos Médiuns através de Emmanuel. Então, o que ele mostra? Ele mostra que a doutrina espírita ela vem aclarar os caminhos. Como disse São Neymer, muita gente não enxerga. Por quê? Porque para eles não foi mostrado. É lógico. Quando alguém mostra, se aclara. A moderna neuropsiquiatria, ela mostra que as pessoas não veem aquilo que elas não conhecem. À medida que se mostra a realidade, eles passam a enxergar. Então não se trata de uma disputa religiosa. Trata-se de uma interpretação científica da qual o conhecimento ainda não havia chegado ou não chegou até o momento. A doutrina espírita se encontra preparada para tal. Interessante é que Paulo, ele, pelo que nós lemos na literatura espírita, ele insistia para que os seus seguidores, os seguidores do cristianismo, aliás, tivessem a prática da mediunidade, não somente a xenoglossia, mas outros tipos que eles não deviam ficar na ignorância. Eles precisavam conhecer todos os tipos de mediunidade, para praticá-la também e naturalmente, para seguir aquilo que o Cristo esperava de todos, não é? Aliás, fundamentando o que você falou com relação à imposição e o desenvolvimento da mediunidade de todos eles, tem uma passagem interessante aqui no capítulo 19, versículo 4 de Atos dos Apóstolos ainda, em que aconteceu o seguinte: Paulo disse, certamente João batizou com o Espírito, com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele haveria de vir, que era Jesus Cristo. E os que ouviram também, batizados no Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. E eram, ao todo, 12 varões. Isto é, Paulo encontrou um grupo que estava querendo ser cristão, mas estavam mal orientados. Ele não só invocou ao Cristo, explicou que precisava, não adiantava ter o batismo do arrependimento, precisava o batismo também, que era o batismo do Espírito Santo, e que é o batismo do Espírito Santo. É a mediunidade.